Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, apresentei um dos nomes mais importantes da ópera inglesa, John Blow. Vimos que sua maior contribuição para a ópera foi a composição de Venus and Adonis, a primeira ópera inglesa a ter chegado na íntegra até nós, e que serviu de modelo para que Henry Purcell compusesse a sua famosa Dido and Aeneas. Blow não só influenciou a nova geração de compositores ingleses, como também deixou obras marcantes que ajudaram a abrir caminho para o florescimento da ópera na Inglaterra. Hoje vou falar para você sobre o seu grande discípulo, Henry Purcell. Vamos nessa? Henry Purcell foi um dos mais importantes compositores do barroco inglês. Sua obra exerceu uma influência profunda e duradoura na música inglesa. Ele foi o maior operista inglês antes do século XX, apesar de ter escrito apenas uma ópera, Dido and Aeneas, Dido e Enéas em português. Purcell estudou com Matthew Locke e John Blow, o que o colocou em contato com o que havia de mais atual na música italiana e na música francesa. Mas os elementos estrangeiros que absorveu foram moldados dentro de uma sensibilidade tipicamente inglesa, marcada pela tradição polifônica e pela complexidade do contraponto. Purcell nasceu em 1659, provavelmente em Westminster, em Londres. Seu pai era músico da corte e cantava no coro da Capela Real. Com a morte do pai, Purcell foi acolhido pelos tios, que também eram músicos. Desde muito cedo, foi educado na tradição da música litúrgica inglesa. Ainda menino, ingressou como corista na Capela Real, onde recebeu educação musical formal. Entre seus professores estava ninguém menos do que John Blow. Como seu mestre, Purcell, desde pequeno, já demonstrava um talento extraordinário para a composição. Na juventude, trabalhou afinando órgãos e copiando partituras. Com cerca de 18 anos, foi nomeado compositor ordinário do rei, ou seja, passou a receber salário como funcionário da corte. Pouco depois, tornou-se organista assistente da abadia de Westminster e apenas 2 anos mais tarde sucedeu seu mestre, John Blow, como organista titular da abadia. Em 1682, foi ainda nomeado como organista da Capela Real. Purcell exerceu essas funções até o fim de sua vida. Entre suas atribuições estavam compor hinos, canções de boas-vindas, obras de aniversários e músicas de coroação. Purcell serviu a nada menos do que 4 monarcas: Carlos II, James II, William III e Mary II, de 1689 a 1695. Como consequência, grande parte de sua música está ligada à música da corte. Vamos ouvir alguns exemplos? Aqui está um trechinho de um anthem, ou hino sacro, que revela o talento de Purcell para combinar espiritualidade, lirismo e engenhosidade contrapontista. Rejoice in the Lord alway, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord alway, and again I say rejoice. Purcell escreveu cerca de 65 anthems para a Capela Real e esse é apenas um exemplo de sua engenhosidade no gênero. Que tal outro exemplo? Aqui vai um trechinho do rondô da suíte de Abdulaziz, uma música incidental
escrita para a peça homônima. Esta é uma das peças instrumentais mais conhecidas de Purcell. Agora vamos ouvir um trechinho de uma das 10 sonatas compostas por ele em torno de 1680. Essas obras marcam a maturidade de Purcell na música de câmara. Os links dos exemplos usados estarão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas e a música dramática? A contribuição de Purcell precisa ser entendida dentro do contexto inglês do século XVII. Na época, a atitude do público inglês em relação à ópera totalmente cantada oscilava entre a indiferença e a rejeição. Entre 1670 e 1680, justamente nos anos de formação de Purcell, diversas tentativas de introduzir a ópera francesa e a ópera italiana na Inglaterra fracassaram. A verdade é que a ópera, totalmente cantada em inglês, só se consolidaria no século XX. A primeira contribuição de Purcell para o teatro ocorreu em 1680, quando compôs música vocal e incidental para a tragédia teatral Theodosius, de Nathaniel Lee, encenada no Dorset Garden Theatre. Comparado às peças de música incidental que Purcell compunha na época, as canções criadas para acompanhar Theodosius parecem rígidas e um tanto desajeitadas, reflexo da falta de experiência teatral que ele só viria a adquirir mais tarde. Theodosius parece ter tido pouco impacto na época. Nos 10 anos seguintes, Purcell comporia apenas esporadicamente para o palco. Em 1684, o rei Carlos II encomendou uma grande ópera para comemorar a restauração e o reinado. Essa obra foi Albion and Albanius, composta pelo francês catalão Louis Rabi, como vimos no vídeo 52. Presumivelmente, entre os compositores ingleses que se sentiram ofendidos com essa escolha, estava o próprio Purcell, que apesar disso, acabou profundamente influenciado pela obra, que foi a primeira ópera totalmente cantada em inglês. A partir de 1689, com a ascensão dos novos monarcas, William III e Mary II, que governaram em conjunto, consolidou-se a monarquia constitucional inglesa. O parlamento ganhou mais poder e isso reduziu drasticamente a música na corte. Esse contexto levou Purcell e outros músicos a procurar rendimentos adicionais através do ensino, da publicação de partituras e, sobretudo, do teatro. Foi a partir desse momento que, nos últimos 5 anos de sua vida, Purcell voltou-se de forma decisiva para o palco. O compositor ficou famoso no teatro lírico com a ópera Dido and Aeneas. As origens e a data exata
da estreia dessa obra são motivo de debates entre os estudiosos. Acredita-se que tenha sido composta pouco depois de Vênus e Adonis de Blois, que claramente a influenciou. Nessa época, Purcell já era reconhecido como o maior compositor inglês em atividade, e o seu libretista, Nahum Tate, viria a tornar-se poeta laureado do reino. Acredita-se que a estreia de Dido Ananias tenha ocorrido numa escola feminina chamada Boarding School for Girls em Chelsea. É provável que tenha sido apresentada na primavera de 1689. Acredita-se que o prólogo, hoje perdido, fazia referência à chegada da celebração da primavera numa saudação simbólica aos novos monarcas, William III e Mary II. É possível, inclusive, que a apresentação tenha feito parte das celebrações oficiais de coroação dos monarcas, realizadas em 11 de abril de 1689. Dido Ananias é considerada a primeira ópera inglesa de fato, embora não seja a primeira. Mas você já me conhece, não é? Como adoro te deixar curioso, a história de Dido Ananias vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a história do compositor Henry Purcell, deixe seu like, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal e, claro, se puder, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!